Então, nós estamos aqui no Jardim do Getsemane, o lugar onde Jesus começou a receber sobre si a dor e o sofrimento no seu próprio corpo, na sua própria alma, no seu espírito por nós. E nesse jardim, a gente tem uma lição muito poderosa a respeito da palavra prosperidade. A gente está com a palavra prosperidade na nossa peregrinação desde ontem. O Jardim do Getsemane ensina uma lição de ouro sobre prosperidade. Mas antes da gente falar sobre a lição, deixa eu ler o texto que fala sobre Jesus nesse lugar. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Eu quero ler para você esse texto que fala sobre Jesus aqui. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Os judeus pronunciam Getsemani. E é esse lugar aqui onde a gente está. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, o rosto em terra, e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse Getsemani, Jesus, o nosso Messias, o Deus que se tornou carne para pagar a conta, aqui ele começa a sentir a agonia. Jesus vem para esse lugar sabendo que ele tinha uma missão, um chamado de Deus para morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus entra nesse lugar, ele vem para um tempo de oração, para um tempo de estar diante de Deus, para se preparar para a missão que ele ia encarar agora. Então ele já entra aqui sabendo qual era o próximo passo. E o próximo passo, gente, na perspectiva de Jesus, não é a mesma que na nossa perspectiva. Eu li um artigo de um médico tentando explicar por que Jesus suou grandes gotas de sangue nesse lugar. E a explicação daquele médico era de que a agonia psicológica de quem sabe que vai morrer é uma agonia muito grande. Mas Jesus não estava sofrendo pela agonia psicológica de quem sabe que vai morrer. Jesus estava sofrendo pela agonia psicológica de quem sabe que vai cortar o contato com o Pai. Para isso fazer sentido para você, você precisa entender que Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, de o segundo Adão. E ele é o segundo Adão porque ele nasce no nosso mundo na mesma condição do primeiro Adão. Quando Jesus, sendo Deus, o apóstolo João, na primeira epístola de João, diz que no princípio, antes de tudo, antes de toda a criação, Jesus era o verbo, ele era a palavra. E ele era o verbo, era a palavra no sentido de ele mas não é no sentido dessa nossa criação. Ele é assim como a palavra é, e você sabe que a palavra é, mas os nossos medidores não mede o sentido da palavra, a força da palavra, a influência filosófica, mental da palavra. Esse é o sentido poético que João usa para dizer que antes de toda a criação, antes de tudo, Jesus é. Mas ele não é nesse sentido em que nós conhecemos aqui, não no sentido material. E esse Jesus que ele nasce no nosso mundo e então ele passou a existir na nossa dimensão como criatura.
E nesse nascer dele, entrando no nosso mundo, ele não entra na linhagem de Adão. Ele nasce com a natureza humana, mas não com a natureza humana contaminada, porque ele não é um descendente direto de Adão, no sentido de herdar a genética de Adão. Jesus entra no mundo como sendo o segundo Adão. E sendo o segundo Adão, ele não tinha a experiência do pecado. E como ele não tinha a experiência do pecado, do mal que entrou em Adão e passou para todos nós, agora, aqui no Getsemane, ele está se propondo a receber a conta do primeiro Adão e a conta de todos os filhos de Adão, que somos nós. E a conta que Adão paga é a conta de cortar o relacionamento com Deus. E a dor maior de Jesus, o que faz ele suar sangue, é essa perspectiva de que eu estou prestes a cortar com Deus. Se você olha para a cruz, o único momento de desabafo de Jesus, de desabafar, de botar uma dor para fora, foi o grito que ele deu, pendurado na cruz. Daqui a pouquinho a gente vai lá para a região do Calvário. O grito que Jesus dá na cruz, quando ele diz Elohi, Elohi, lama sabachthani. Quando ele diz isso, ele está dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Então a única dor psicológica que Jesus grita com força, embora estava doendo o corpo todo, ele estava todo ferido, o ego foi atacado porque Jesus foi xingado, humilhado, cuspido, desrespeitado, abusado, todas essas coisas que acabam com o ego e atacam a alma humana, Jesus passou por tudo isso, mas ele desabafa a dor de por que me desamparaste? Porque eu não sinto mais sua presença, porque eu não sinto mais a conexão que a gente tinha, porque eu não sinto mais a sua presença comigo. Era isso que estava machucando Jesus e é isso que faz ele suar gotas de sangue aqui nesse lugar. E ele soa grandes gotas de sangue por nós, por mim e por você. Aqui no Getsemane, Jesus vem e faz a famosa, a conhecida oração, aonde ele diz para o pai assim, pai, eu tô angustiado só de pensar que eu vou cortar a conexão. Então, se for possível de cumprir a missão, de fazer a sua vontade, sem que eu tenha que beber esse cálice, eu prefiro. Se tem jeito da sua vontade ser feita sem eu passar por isso, eu prefiro. Mas, pai, se não for possível, que seja feita a sua vontade. Nesse momento, Jesus repete essa oração por 3 vezes, mas, ao que tudo indica, o pai disse, filho, não tem jeito de cumprir o plano sem você passar por isso. Então o lance é o seguinte, ou você passa por isso, ou a gente vai desistir do plano. E aí Jesus diz, não, pai, que seja feita a sua vontade, eu topo passar por esse sofrimento, por essa dor toda. Aqui no Getsemane, Jesus foi preso, começou o espancamento aqui, e é daqui que Jesus sai preso lá para a Cidade Velha, em Jerusalém, aonde ele foi ser julgado por Anás e por Caifás. Eu estou trazendo essa história do Getsemane para você, para ajudar você a entender que aqui no Getsemane a gente aprende uma lição muito, 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 muito importante sobre prosperidade. Sabe, a lição sobre prosperidade que a gente aprende aqui no Getsemane é que você não pode usar a prosperidade para sustentar a sua obsessão de se livrar da dor. A dor é algo que os seres humanos lutam por todos os meios para se livrar dela. E o tempo todo nós estamos pensando num jeito de nos livrarmos da dor, porque a gente não quer encarar a dor de jeito nenhum. Pode perguntar para qualquer pessoa, o que ela quer da vida é evitar o sofrimento. Quero evitar o sofrimento, quero evitar a dor a qualquer custo. Talvez seja por isso que se vende tanto analgésico. Porque as pessoas não querem enfrentar a dor, não querem encarar a dor, não querem ficar com a dor.
E quando as pessoas pensam em prosperidade, o sentimento que elas têm é de que se eu tiver um pouco mais de poder, se eu tiver um pouco mais de influência, se eu tiver um pouco mais de capacidade, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, se eu tiver um pouco mais de bens, então eu vou conseguir usar o meu poder, eu vou conseguir usar a minha prosperidade para prometer para mim e prometer para os meus que eu nunca vou permitir a dor. Nunca mais vai ter dor na minha vida, nunca mais vai ter sofrimento, eu não vou ter mais isso na minha vida porque eu tenho poder suficiente para cancelar isso. E aí, a obsessão para se livrar da dor se torna uma armadilha para a alma humana, para a mente humana, porque a obsessão para se livrar da dor vai fazer a gente pagar qualquer preço, negociar qualquer valor, qualquer princípio, porque se o objetivo é se livrar da dor, então qualquer meio vale a pena para se livrar da dor. Aqui no Getsemane, nós percebemos Jesus dando um tratamento especial para o sofrimento e uma receita especial para a gente lidar com o sofrimento, que se a gente aprende a receita de Jesus, pronto, a gente pode prosperar, que a prosperidade não vai nos fazer mal. Jesus nos dá uma receita para lidar com a dor que evita dois extremos. Quando a dor aparece na nossa vida, dois extremos precisam ser evitados. O extremo número 1 é o extremo que diz que você tem que gostar da dor, que o sofrimento é algo que Deus ama, que Deus quer ver você sofrer e Deus te recompensa pelo sofrimento. Esse é o extremo número 1. E algumas pessoas decidiram acreditar que o sofrimento é algo que Deus ama e por isso, na cabeça dela, fazer penitência implica em eu vou sofrer para Deus me ver sofrer e Deus vai se alegrar com o meu sofrimento e Deus vai me abençoar por causa do meu sofrimento. Tem muita gente que pensa assim. E esse pensamento está errado. Esse é um dos extremos errados para o sofrimento. Por que esse extremo de gostar do sofrimento, achar que o sofrimento está certo, está errado? Porque Deus nunca planejou o sofrimento, Deus nunca quis o sofrimento para nós. Aliás, quando você vai para o Apocalipse, capítulo 21, quando Deus está passando a régua, fechando a história do ser humano, o final das contas de Deus com relação ao ser humano então, naquele lugar onde Deus levou o seu povo, será a habitação de Deus e do seu povo, porque o próprio Deus vai morar com ele e nunca mais haverá luto, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas ou a primeira ordem de coisas já passou. Então, quando a gente estuda a história da humanidade pintada com o olhar de Deus, a gente percebe claramente que o propósito final de Deus para nós é nos livrar do sofrimento, da dor, do luto, da agonia. Então, é claro que se Deus planejou que no final ele vai tirar todo o mal do mundo, toda a dor, todo o sofrimento do mundo, então é porque ele não gosta de sofrimento. Então, não faz sentido aquela crença de que Deus gosta de me ver sofrer e quando Deus me vê sofrer, ele fica feliz, aí ele me abençoa porque eu estou sofrendo. Por exemplo, a razão de ser do jejum não é para Deus me ver sofrer e ficar com pena de mim e me abençoar. Não, Deus não tem prazer nenhum em me ver sofrer. O jejum é para quebrar a vontade da minha carne, quebrar a força dos impulsos, enfraquecê-la, para que o Espírito domine, para que o meu Espírito esteja reinando sobre a minha carne. Esse é especialmente o objetivo do jejum. Então, Deus não quer que eu sofra para alegrar o coração dele, porque Deus não quer que eu sofra. Deus não se alegra com o meu sofrimento. Então, se você perguntar para Deus, você está sofrendo, e você perguntar assim, Senhor, você quer que eu continue sofrendo? Ele vai dizer, não, meu filho, eu quero que esse sofrimento passe. Não é a vontade de Deus que você sofra, não é a vontade de Deus que você carregue um peso de agonia. Deus não quer isso para a sua vida, então tira isso da sua cabeça. Masoquismo não é de Deus, não é. Extremo número 1, eliminado. O extremo número 2 dessa receita que Jesus dá
para a gente lidar com o sofrimento, que é o outro extremo errado, é o extremo da obsessão para se livrar do sofrimento. Essa obsessão, ela rejeita o sofrimento por medo, por pânico, por ansiedade, por necessidade de controle. Essa pessoa que está no outro extremo, ela quer se livrar do sofrimento a qualquer custo, ela não aguenta nem olhar para o sofrimento, ela paga qualquer negócio. Essa pessoa que está no extremo da obsessão para se livrar do sofrimento, ela não precisa de ser torturada para entregar os segredos. Você só precisa dizer qual vai ser a tortura e ela já entrega todos os segredos, paga qualquer valor, faz qualquer negócio, porque ela não quer nem pensar na possibilidade de sofrer. O problema dessa pessoa que é obsessiva por se livrar do sofrimento, não é que ela não goste do sofrimento, porque ninguém devia gostar de sofrimento. Se você conhece alguém que gosta de sofrer, essa pessoa tem problema. Ela não está bem. Tem alguma perversão psicológica acontecendo, e talvez vá até além da perversão, talvez ela seja um psicótico. Gostar de sofrimento não é normal. Mas o problema dessa pessoa, que ela é obsessiva por se livrar da dor, é que quando a dor se avizinha, ela negocia valores, negocia crenças, negocia padrões, negocia lugares, negocia o inegociável. Esse é o problema desse outro extremo. Então, o extremo errado, número 1, é o extremo de achar que a dor está certa. O extremo errado, número 2, é o extremo de ser obsessivo em se livrar da dor e pagar qualquer preço para se livrar da dor. Onde é que está o equilíbrio disso? Que é onde Jesus nos ensina uma verdade sobre a prosperidade. O equilíbrio disso é quando Jesus diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque eu não quero ele para minha vida. Mas, Pai, se não for possível, entre me livrar da dor e fazer a sua vontade, eu quero ficar com a sua vontade. E aí que a gente encontra o equilíbrio. O equilíbrio para lidar com sofrimento e dor é um lugar onde você não gosta de sofrer, não quer sofrer, mas se tem que sofrer para cumprir o plano, se tem que sofrer para fazer a missão acontecer, a gente endurece e encara e olha para a dor e faz o que tem que fazer. E assim que terminar de fazer o que tem que fazer, a gente corre para aliviar a dor, porque a gente não quer dor na vida da gente, a gente não quer sofrimento. A gente aguenta o que tem que aguentar para fazer a vontade daquele que nos enviou. Sabe por que Deus deixou Jesus sofrer naquela cruz? Porque Deus deixou Jesus cortar a conexão com Ele. Porque Deus deixou Jesus ir ao inferno por 3 dias. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque tinha uma missão a cumprir. E o único jeito de cumprir a missão era Jesus passar por aquilo. Se Jesus não passa por aquilo, não haveria salvação da humanidade, e Deus queria a salvação da humanidade. Então, aqui no Getsemane, eu quero que você entenda isso. Jesus pagou aqui o preço da nossa prosperidade. E eu repito, a prosperidade não é bens. A prosperidade é um poder. Poder para adquirir riquezas. Esse poder de Deus na nossa vida, que faz as coisas funcionarem, esse poder que flui de Jerusalém, como a gente já falou várias vezes nessa nossa caravana, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Então tem uma prosperidade que flui daqui de Jerusalém. Essa prosperidade que flui de Jerusalém não é bens, não é dinheiro. É uma energia vinda de Deus. Quando Moisés falou, movido por Deus, em Deuteronômio, ele disse que vocês não podem se esquecer que é o Senhor quem te dá poder para adquirir riquezas. Riqueza não é prosperidade. O poder que te faz adquirir riquezas, que te faz lidar com a vida, que te faz viver bem, que te faz funcionar, que te faz fluir, esse poder é o que a Bíblia chama de prosperidade. E Jerusalém flui isso.
libera isso. E eu estou liberando essa bênção de prosperidade sobre a sua vida. Porque daqui do Getsemane, Jesus começou a pagar a conta, porque Jesus termina essa conta, de pagar essa conta ao terceiro dia, quando ele ressuscita dos mortos. Jesus ficou 3 dias mortos para pagar a conta da sua prosperidade. Então, tem uma prosperidade maravilhosa para você, liberada pelo sofrimento de Jesus. Mas é muito importante que você não use o poder da prosperidade que Deus está te dando para obsessivamente se livrar do sofrimento. Às vezes, o sofrimento, apesar de ruim, ele é necessário para tratar com a gente, treinar a gente, preparar a gente. Às vezes, o sofrimento é necessário para nos disciplinar. Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo para eles que era para receber cada sofrimento como disciplina do Pai. E disciplina, não no sentido do Pai vai dar uma surra, porque a gente pensa sempre disciplina assim. Mas a palavra disciplina tem a ver com o treinamento que o personal dá para um atleta que quer ganhar uma corrida. Disciplinar é preparar o indivíduo para ele conseguir ganhar. Às vezes o sofrimento é para isso. Outras vezes o sofrimento não é por mim. Às vezes o sofrimento é por causa de outra pessoa. Eu estou sofrendo para ajudar alguém a sair de onde ele está. Quando Jesus sofre aqui no Getsemane, era por nós. Eu tenho um material gravado, um seminário inteiro gravado no canal do Bálsamo de Gileade, no YouTube. E aquele material tem o título lá de Compreendendo o Sofrimento Humano. Lá eu explico por que o sofrimento humano acontece. Então, tem razões para sofrer e às vezes é necessário. Às vezes você tem que encarar o sofrimento. Então, você não pode ser obsessivo em se livrar do sofrimento, porque senão a prosperidade ela vai se tornar um veneno, porque você vai usar a sua prosperidade para te livrar da dor e a sua prosperidade vai se tornar um Deus. Então, não seja obsessivo para se livrar do sofrimento, mas também não goste de sofrimento. Lide com o sofrimento com leveza, com serenidade e chame a Deus, porque Deus vai tratar isso, te ajudar a se livrar do sofrimento, Deus vai fazer um milagre e Deus vai socorrer você. Eu queria fechar esse momento orando. Ora então comigo. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, eu clamo pelo teu filho, pela tua filha, que se exponha a essa verdade revelada, liberada aqui do Getsemane. Eu clamo pelo teu filho, pela tua filha, que está aqui no Getsemane com a gente, que veio conosco nessa caravana remotamente, que veio com a gente através das suas orações por nós, através do seu envolvimento conosco, através de nos sustentar e estar ligado a nós. Eu oro por eles, Pai. Eu oro para que a prosperidade de Jerusalém caia sobre a vida do teu filho e da tua filha. Mas eu oro também para que o teu filho não permita que a obsessão de se livrar do sofrimento roube dele a graça de usar a prosperidade da forma certa. Eu oro por ele, Pai, para que ele não goste de sofrer, mas também não tenha obsessão para se livrar do sofrimento, para que a prosperidade não seja uma armadilha na vida dele. Em nome de Jesus, que a tua verdade se derrame sobre teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te abençoo desde Jerusalém, desde o jardim do Getsemane. Eu abençoo você. Recebe a bênção aí.